Olá, sejam todos muito bem-vindos a este momento especial, onde nós estamos aqui juntos mais uma vez, mesmo separados pela distância, mas juntos, unidos pelo estudo da Palavra de Deus. Está disposto mais uma vez a ter um encontro ou um reencontro com Deus? Hoje nós estamos dando sequência ao terceiro dia da nossa Semana do Reencontro. Nós começamos aqui no último domingo, conversando um pouquinho sobre pessoas que recebem novas oportunidades, como o filho pródigo recebeu de seu pai quando volta para casa. Nós falamos ontem aqui sobre a história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas recebeu a oportunidade nova de Jesus. E hoje nós vamos ter essa sequência sobre pessoas que tiveram oportunidades para recomeçar. Talvez esteja falando para alguém hoje que recebeu esse link por algum acaso, ou que tem nos acompanhado todos os dias, e que está sentindo que precisa de uma oportunidade para recomeçar na vida, depois de algum erro, depois de alguma falha, depois de várias falhas na vida. Se você é essa pessoa, essa semana é para você, então seja muito bem-vindo a este lugar. Que bom é poder te receber aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre segundas chances, receber novas oportunidades para recomeçar na vida. Talvez você nem errou tanto assim, mas se você sabe que hoje é uma oportunidade para você recomeçar com Deus, é para você que eu quero falar hoje. Então, antes de mais nada, você pode fechar os seus olhos, como você está, ore comigo. Se você não consegue fechar os olhos, está no trânsito ou está em outro lugar, você pode levar seu pensamento ao céu e juntos nós vamos orar. Querido Deus, que bom é poder estar aqui, junto com essa pessoa, com esse teu filho, essa tua filha, e poder orar para te buscar e dizer, ó Deus, que nós precisamos do Senhor no momento desse estudo. O estudo da tua palavra é precioso para nós. E nós rogamos que o Senhor esteja presente neste lugar, falando conosco, tocando o nosso coração, seja essa pessoa estando na sua casa, ou quem sabe em um outro lugar, assistindo na televisão ou no celular, no computador, mas que ela tenha um encontro ou um reencontro contigo nessa hora. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de mais nada, antes de prosseguir com o estudo da Bíblia, te pedir, primeiro, pega a sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia? É o nosso ritual de todos os dias. A gente ora primeiro, pega a Bíblia, pegou sua Bíblia, correu lá. Então, se você ainda não pegou, dá tempo. Vai lá, pega a sua Bíblia. O texto que nós vamos estudar aqui hoje é o texto de Lucas capítulo 19. Já deixa aberto aí, eu vou deixar a minha aqui também, porque antes eu quero deixar um abraço especial aos nossos irmãos da igreja do Vila Nova Itaim. Os irmãos da igreja do Vila Nova Itaim estão recebendo essa semana online, exatamente pelo fato de que eles não podem estar congregando nessa hora ainda. Para quem não sabe, a igreja ali sofreu um sinistro, nós ficamos assim bem tristes, mas cremos que Deus ele está refazendo algo especial. Estou até mencionando isso porque ontem nós colocamos ali na tela um QR Codezinho, é um QR Code que vai te levar ao 7Me, que é uma plataforma digital de adoração e tudo mais, mas que também te possibilita a deixar ali uma oferta, quem sabe para reconstrução da igreja, para compra de equipamentos, ou você que tem aí a sua oferta, o seu pacto que já tem com Deus, ou o seu dízimo que está separado, mas por ocasião de não estarmos indo à igreja, você queria dizimar, queria ofertar e não sabe como fazer porque a igreja está fechada nesses dias, você tem esse QR Code aí que está na tela, você tem a oportunidade de adorar a Deus também através dos dízimos e ofertas, ou se você é de um outro lugar e quiser dar a sua oferta de sacrifício, não mexa no seu dízimo, não mexa no seu pacto, tá bom? Mas tem aí a oportunidade de dar a sua oferta de sacrifício para ajudar essa igreja, reconstruir, recomprar algumas coisas. Tá aí o QR Code na tela para você também, tá bom? Dito isso, um abraço a todos vocês, vamos continuar orando pela nossa igreja do Vila Nova Itaim e agora vamos para a palavra. Segundas chances na vida. A verdade é que a vida não assim, essa facilidade onde a gente recebe segundas chances o tempo inteiro, concorda comigo? A vida nem sempre dá segunda chance quando alguém comete um erro. Eu sempre menciono isso quando eu prego sobre segundas chances, sobre novas oportunidades, de que a vida não dá outras chances, a vida não dá segundas oportunidades. Pode parar para analisar, se você olhar no trabalho, se você errar no trabalho, provavelmente vão te dar a vaga, vão dar a tua vaga para outra pessoa. Se você errar com alguém no relacionamento, talvez o relacionamento vá acabar ali.
É por isso que hoje eu quero falar para você de algo que é muito raro: receber segundas chances. Sobretudo, hoje eu quero falar sobre receber segundas chances de Deus. É claro que Deus não tem obrigação de dar segunda chance para ninguém, mas se você sente que já recebeu uma segunda chance de Deus, saiba que você é um privilegiado, porque isso é resultado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A cada manhã que nós acordamos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então quando você pensa que a misericórdia de Deus está acabando, você pensa assim, já pisei muita bola com Deus, aí Deus vai lá e diz assim, filho, está aqui, renovou de novo. A cada manhã a misericórdia de Deus renova para com você, para comigo, para que a gente receba novas chances de Deus, desde que você esteja disposto a recomeçar. E hoje nós vamos falar de um personagem que estava cansado da vida errada que ele estava vivendo. Você tem andado cansado do que você tem feito de errado? Pastor, já não aguento mais porque eu sei que eu estou longe dos caminhos de Deus. Eu sei que eu estou, às vezes, vivendo dentro da igreja, mas vivendo uma vida dupla, uma vida que não é do agrado do Senhor. Você sente que está precisando de receber uma nova oportunidade, gostaria de recomeçar tudo e está cansado da vida que está vivendo? Esse personagem que nós vamos ver hoje, ele viveu exatamente isso. Está vivendo uma vida terrível. Estou falando de Zaqueu. Você já abriu sua Bíblia aí em Lucas 19? Se já abriu, você já deve estar dando uma olhada aí na sua Bíblia e lembrando da história desse personagem. Quem era Zaqueu? Zaqueu, como nós falamos aqui no domingo, era um cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Eram homens que geralmente eram hábeis com números, matemática e tudo mais, e muito espertos. E por serem bons nessa área, o Império Romano, que era quem subjugava todo o território de Israel, o território judaico, esse Império Romano então conseguia detectar entre os judeus quem eram os hábeis nessa área, para que eles pudessem então servir ao Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, o povo judeu, para então dar o dinheiro do povo judeu para o Império Romano. Veja, essa pessoa então não era muito bem vista pela comunidade judaica. A sociedade judaica olhava para um homem como esse, como Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e dizia assim, como é que você pode trair o nosso povo, tirando um dinheiro que é nosso, do nosso esforço, do nosso suor, e levando para o Império Romano, que é o nosso inimigo, tem nos subjugado aqui. E não se engane, o Império Romano, ele era um império muito duro, muito difícil. Ele subjugava de maneira muito rude a cada um dos lugares que ele conquistava. E com o povo de Israel não era diferente. O povo judeu já não aguentava mais ver todo mundo sendo subjugado pelo Império Romano daquela maneira. Era como se alguém entrasse na tua casa e falasse assim, gostei da tua televisão, eu vou levar. Como assim? Não, eu trabalhei, eu estou pagando aqui as prestações ainda, estou pagando cartão de crédito, carnê das Casas Bahia. Como é que você vem e quer levar minha televisão? Não, são ordens do Império. Era assim que funcionava. A pesca, por exemplo, na região da Galileia, onde nós tínhamos o mar da Galileia, era a forma de subsistir as pessoas ali. Muitos eram pescadores. E quando eles voltavam das pescas, eles tinham que pagar um imposto para o império. E os responsáveis eram os cobradores de impostos, por isso eram mal vistos. Geralmente, esses cobradores de impostos eram homens muito ricos. Zaqueu era esse homem. Um homem muito rico, ele era o chefe dos cobradores de impostos ali da região onde ele vivia. Nós vamos ler daqui a pouquinho que lugar é esse e tudo. Mas você vai perceber que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era só mais um, ele era o chefe deles. Então era um homem muito rico, respeitado pela sociedade. Odiado, mas respeitado, porque era um homem rico, da alta sociedade. Um homem que andava de nariz em pé para todo lado, tinha todas as melhores roupas, o melhor luxo dentro da sua casa. Por quê? Porque os cobradores de impostos, além de trair sua própria nação cobrando impostos, eles ainda cobravam um pouco a mais para que eles pudessem embolsar esse dinheiro e se tornarem cada vez mais ricos. Então, além de serem considerados traidores, eram considerados ladrões e não eram bem vistos, não tinham boa fama. Então, esses cobradores de impostos, por serem muito ricos e da alta sociedade, primeiro, eles já não se misturavam tanto com o povo. Essa era uma realidade. Segundo, é que, como eles eram muito mal vistos, eles não estavam sempre em rodas de amigos, de bate-papo, eles estavam sempre longe do povão. Só que na cena que vamos ver agora, nós temos um Zaqueu quebrando os paradigmas de um cobrador de impostos. Por quê? Primeiro, ele está no meio do povo.
Segundo, ele está querendo conhecer um homem que é do povão, que é Jesus. Zaqueu tinha curiosidade de ver quem era Jesus. E nós vamos então para a Bíblia agora, depois dessa breve introdução, para que você se situe na história, entenda um pouquinho mais. Vamos para a Bíblia agora? Convido você, pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 19. Minha Bíblia já está aqui aberta. Lucas 19, do verso 1 em diante. Então a Bíblia narra assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então qual cidade era? Jericó. Lembra de Jericó? As muralhas de Jericó e tudo mais, lá no Antigo Testamento, livro de Josué, enfim, você lembra disso tudo? Essa cidade agora não é uma cidade qualquer, é uma cidade conhecidíssima, tem sua tradição religiosa, e agora quem vivia ali era Zaqueu. Então Jesus com seus discípulos passavam por Jericó, atravessavam a cidade, e olha o que diz o texto, verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ele era chefe dos publicanos e rico. A Bíblia salienta, ele tinha dinheiro, rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Algo me chama a atenção aqui nesse verso 3. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ora, se ele era um homem extremamente rico, tinha tudo do bom e do melhor, o que ele procurava com Jesus? Afinal de contas, um homem rico, ele não precisava de comida, ele não precisava da cura de uma doença, ele tinha os melhores médicos. Nem doente, aparentemente, ele estava. O que faria Zaqueu procurar Jesus? Acontece que talvez esteja até falando para alguém agora, nessa hora, que esteja vivendo a mesma situação, está bem de vida, está tranquilo. Talvez até diga, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu vivo minha vida tranquilinha sem fazer mal para ninguém. Eu preciso de igreja. Talvez Zaqueu tenha pensado muito nisso também. Vivi uma vida boa, eu preciso de Jesus. Será que eu preciso? Só que a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Veja, ele não queria ouvir o que Jesus pregava. Porque ouvir o que Jesus pregava, provavelmente ele já ouviu, ele cresceu na comunidade judaica e sabia tudo sobre as Escrituras. Ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha uma curiosidade sobre Jesus. E aqui vai um recado para você que talvez esteja vivendo uma vida tranquila, uma vida boa, nunca fez mal para ninguém. Pensa, não estou vivendo nenhum desespero para querer procurar a igreja, pastor. Veja, a igreja não é só lugar para desesperados. Igreja é para quem também tem curiosidade de saber quem é esse Jesus que transforma a vida das pessoas. Quem é esse Jesus que está mudando a vida da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai? Quem é esse Jesus que mudou a história do meu vizinho, que bebia, que fumava e agora ele é outra pessoa? Quem é esse Jesus? Curiosidade. Talvez alguns possam até pensar, pastor, mas o certo não é ir para Jesus por curiosidade. Não interessa a forma que você vem até Jesus. Interessa que você tenha um encontro com ele. E aqui Zaqueu era um homem que tinha extrema curiosidade. Ele queria saber quem era esse Jesus. Ele queria ver quem era esse Jesus, curiosidade. Veja que interessante é que quando alguém busca Jesus por curiosidade, a curiosidade é tão grande que é capaz dessa pessoa quebrar um protocolo. Talvez você que tem curiosidade de saber quem é esse Jesus, que vive dizendo aí que Jesus salva, que Jesus isso, que Jesus aquilo, talvez você pisou já em alguma igreja que você pensava, nunca vou pisar. Ou talvez você está assistindo agora uma live da igreja e pensando assim, eu acho que eu nunca vou ouvir esses pastores na internet. Está aqui você, quebrando o protocolo, às vezes por curiosidade. Lá estávamos aqui no meio da multidão, querendo ver quem era Jesus, mas a Bíblia traz algo que é até cômico. Zaqueu era pequenininho, era bem baixinho e não conseguia ver Jesus por causa da multidão que cercava Cristo. Então, na sua curiosidade, Zaqueu decide tomar uma atitude. Quem é curioso, ele tenta fazer de tudo para saber o que ele quer saber. É ou não é? Curioso geralmente é assim. Então Zaqueu faz o seguinte, verso 4. Então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali, havia de passar. Ele correu na frente da multidão, pensou assim, Jesus vai passar por aqui, eu vou subir nessa árvore, o sicômoro, e daqui eu consigo ver Jesus. E aí dá tudo certo, porque eu vou conseguir ver quem eu quero ver, vou matar minha curiosidade, eu não vou precisar estar no meio desse povão, porque eu sou um cara da alta sociedade, não me misturo com esse povo, como diz, né, na série do Chaves, né, ele não se misturava com essa gentalha, ele não se misturava com o povão, então eu vou lá na frente, subo na árvore e está tudo ok, está tudo certo. Esse era o pensamento dele, ok? Então,
ele sobe num sicômoro. Como era um sicômoro? O sicômoro não é uma árvore tão alta, até porque se ele era baixinho, para subir numa árvore alta ele teria dificuldades. É uma árvore de certa forma baixa, mas é muito frondosa. Ela tem muitos galhos, então ela dá muita sombra. Facilitou a subida de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, foi para um dos galhos, sentou dali de cima e pensou: aqui Jesus passa, eu vejo quem ele é, mato minha curiosidade e não preciso estar no meio do povo. Isso até me faz lembrar de uma história que um pastor, ele tinha um filhinho com 7 anos de idade, o menininho era louco para ver a festa do rodeio que tinha naquela cidade. Mas o pastor, muito religioso, ele olhava para o filhinho e dizia assim: mas filho, ali não é lugar para nós. Ali é uma festa que não é uma festa para um cristão estar e tudo. Mas pai, eu queria ver o rodeio e tal. Eu não quero lá ver o show, eu quero ver o rodeio e tudo. E o pai: não, filho. E assim adiou 1 ano, 2, 3. Quando o filho completou 10 anos, o pai então decidiu tomar uma decisão. Filho, nós vamos lá nesse rodeio. Só que nós não vamos entrar lá para sentar na arquibancada para assistir. Nós vamos subir numa árvore para ver esse rodeio de lá. Mas ó, segredo. Ninguém pode saber que nós subimos nessa árvore para ver o rodeio. Combinado, filho? Combinado, pai. E lá vai o pai, sobe com o filho, aquela dificuldade. Subiram, sentaram no galho da árvore. Ele olhou para o filho e disse: filho, não conta nada para ninguém. Isso aqui é segredo nosso. Quando ele começa a vislumbrar o rodeio, eles olham para a árvore do lado, olham para a árvore do outro. E para sua surpresa, tinha um monte de gente da igreja do pastor nas árvores ao lado. Aquilo que o pastor queria guardar de segredo, na verdade, não era mais segredo para ninguém. Isso me faz lembrar da história de Zaqueu, porque Zaqueu queria guardar um segredo, mas olha só o segredo dele caindo por terra. Ele queria ver Jesus sem que ninguém soubesse que ele, o homem da alta sociedade, estava por ali. Olha o que diz o texto. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Aquilo que era para ser um segredo acabou. Zaqueu, desce depressa porque eu quero ir para sua casa hoje. A multidão, eu imagino, todo mundo para, olha quem está ali em cima, é Zaqueu. Zaqueu desce ali e tal, está meio envergonhado, mas a Bíblia diz o seguinte aqui no verso 6, e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu e falou assim: olha, Jesus quer jantar na minha casa hoje. E ele correu para casa e eu imagino a cena. A Bíblia não traz detalhes, mas imagina Zaqueu chegando em casa e contando para a mulher dele assim: amor, hoje nós vamos receber uma visita aqui para a janta. A esposa dele deu uma respirada funda e pensou: Zaqueu, Zaqueu, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Zaqueu, quantas vezes eu já te avisei que quando for trazer alguém aqui em casa, tem que avisar com antecedência. Agora as empregadas estão indo embora e tudo, tem que pedir para elas ficarem para fazer hora extra. Zaqueu, não, agora você vai ter que ficar aqui para ajudar. Vem, Zaqueu prontamente foi, ajudou a esposa, ajudou as empregadas, prepararam um belo jantar e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Só que eu imagino que no meio daquela preparação, Zaqueu deve ter dito assim: amor, só que tem um detalhe, ele não vem sozinho não, ele vem com mais 12. Imagina o desespero naquela casa. Eles preparam um jantar. Um homem muito rico de posses não teve tantas dificuldades assim. E o verso 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Lembra que nós falamos sobre isso lá no primeiro dia, lá no domingo, quando Jesus ele jantava com os pecadores, traidores, ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, enfim. Ele era mal visto. Como é que um homem de Deus pode estar ali? E aí eu contei, que Jesus responde a essa indagação contando 3 histórias: parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, dizendo que aquele que está perdido precisa ser encontrado. Jesus veio para esses, para você inclusive, para você que se sente um Zaqueu da vida hoje. Jesus veio para entrar na tua casa hoje. Lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida. É o que Jesus está fazendo hoje com você. Está entrando na tua casa, mas sobretudo aí no teu coração. Você quer permitir Jesus entrar hoje aí? Então Jesus estava ali na casa de Zaqueu e o pessoal ao redor ficava murmurando: como é que Jesus pode estar se hospedando com um pecador, um traidor da nação? Enfim, você já conhece como Jesus lidava com isso, né? Verso 8 diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Primeiro eu destaco aqui
a cara de pau de Zaqueu. Porque ele é o cara que roubou gente a vida inteira, sendo cobrador de impostos, e de repente diz assim: Senhor, se por um acaso, se porventura eu tenho defraudado alguém, eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Como assim se porventura, Zaqueu? Não, você sabe que roubou, não tem, se por um acaso eu tiver roubado. Não, você sabe que roubou. Só que ele estava ali em pé, se levantou no jantar, diante de todo mundo que estava vendo, e tomou uma decisão. A decisão mostra arrependimento. A decisão mostra que você quer mudar de vida. Se alguém quer mudar de verdade, ele põe o pé na parede e diz assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu vou começar a ler minha Bíblia. A partir de hoje eu vou começar a orar mais. A partir de hoje eu vou ter minha comunhão com Deus diariamente. A partir de hoje eu não vou faltar um culto na igreja. A partir de hoje eu vou passar a ser crente na igreja. Porque quando você toma uma decisão, você está mostrando: eu estou arrependido da vida que eu estava vivendo e quero viver uma nova vida. São decisões. Então, quando você quer, de fato, você toma a decisão. Zaqueu estava ali, mesmo que muita gente pudesse julgá-lo, porque não era uma decisão fácil. Imagina agora ele confessar: sim, esse tempo todo eu roubei vocês. Olha que difícil. E olha que difícil que a decisão que ele tomou também. Ele disse que ia dar metade dos bens aos pobres. E a outra metade ele ia devolver 4 vezes mais daquilo que ele tinha roubado das pessoas. Ou seja, primeiro, ele tinha muito dinheiro. Porque para dar metade, e ainda com a outra metade que sobrou, devolver 4 vezes mais, ainda ter dinheiro para sobreviver, ele tinha muito dinheiro. Segundo, isso mostra que aqui nós temos alguém que se arrepende, mas que toma a verdadeira decisão. Eu não só me arrependi, eu quero refazer aquilo que eu já causei de prejuízo nas pessoas. Eu já errei com a vida das pessoas. Então eu quero devolver 4 vezes mais. Imagina a cena agora. Pensa comigo. Zaqueu, ele bate na casa da Dona Maria. Oi, Dona Maria. Aí a Dona Maria fala assim: nem vem, Zaqueu. O imposto dessa semana já está pago. Eu não estou devendo nada. Não, Dona Maria. Eu fiz os cálculos lá em casa. Durante esse tempo todo que eu trabalhei como cobrador de impostos, eu cobrei R$1.000 da senhora. Digamos que seja isso, né? Cobrei R$1.000 da senhora, mas na verdade eu deveria ter cobrado só 400. Então, Dona Maria, eu te roubei R$600 e hoje eu vim te devolver 4 vezes mais. Vim te devolver 2.400. Imagina isso. A Dona Maria olha para um lado e para o outro e diz assim: como assim? É pegadinha? Onde que está a câmera? Naquele tempo não tinha, mas imagina o que passa na cabeça dessa mulher. Zaqueu batendo na porta de pessoa em pessoa, dizendo assim: vim te devolver 4 vezes mais do que eu te roubei. E isso é verdadeiro arrependimento, porque verdadeiro arrependimento gera mudança de vida. Quantas pessoas você já ouviu falar que virou crente, passou a ser da igreja, famosos da televisão, famosos da internet, agora são crentes, mas a vida não mudou nada. Uma pessoa que está na igreja há 20 anos, mas nada mudou. Ei, hoje o recado do céu para você é exatamente isso. Começa a mudar de vida de verdade. Porque verdadeiro arrependimento gera mudança, transformação. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele decidiu mudar. E olha como termina essa história. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha aqui que Jesus está respondendo para aquelas pessoas que estavam lá dizendo: como é que ele pode estar na casa de um pecador? Ele termina dizendo assim: o Filho do Homem, eu, Jesus, eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Você que se acha bom demais, não vim para você. Eu vim para você que se sente perdido. E aquela frase que ele disse na casa de Zaqueu, ela ecoa, passando por séculos e séculos, chegando até você hoje, aí na tua casa, diante do teu celular, da tua televisão, do teu computador, e Deus está te dizendo a mesma coisa: filho, eu vim para você que se sente perdido, que sabe que está precisando de uma outra chance, para você que sabe que está precisando de um recomeço, de um renovo na vida, começar do zero. A vida não te dá segunda chances, mas Deus te dá. Olha a transformação que acontece na vida de Zaqueu. De um ladrão para um homem que passa a ser transformado por Deus. E se Deus fez isso com um ladrão, o que Deus não pode fazer com você também? Você tem que estar disposto, com o coração aberto, permitindo que Ele também transforme a tua vida. Mas desde que você permita. Você quer isso? Você permite?
Então repita comigo aí, de onde você está? Senhor Deus. Não estou ouvindo. Repita aí comigo. Senhor Deus. Isso. Hoje eu tomei minha decisão. Eu permito que o Senhor transforme a minha vida. Amém, amém. Você permitiu agora. E Deus vai começar uma obra de transformação e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai melhorar. Vai ser transformado para nunca mais voltar a ser o mesmo. Assim como foi com Zaqueu. A vida dele foi transformada. E aí Jesus diz assim, hoje nessa casa, a salvação chegou para essa casa. Talvez alguns até possam indagar dizendo assim, pastor, mas a Bíblia não diz que a salvação não é pelas obras. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Como é que aqui agora, depois que Zaqueu disse que ia fazer boas obras, dar metade dos bens aos pobres, 4 vezes mais a quem ele tinha roubado, aí Jesus fala, agora a salvação chegou. Então a salvação é pelas obras. Porque Zaqueu disse que ia praticar boas obras, Jesus disse que a salvação chegou. Mas sabe por que Jesus disse que a salvação chegou? Não é por causa da obra que Zaqueu ele estava dizendo que ia fazer. Afinal de contas, ele ainda nem tinha feito. Por que Jesus disse então que a salvação tinha chegado àquela casa? Porque Jesus chegou naquela casa. E onde Jesus chega, a salvação chega também. E Jesus chegou hoje no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família. A salvação chegou aí também em nome de Jesus, amém? Amém. Eu creio nisso, é por isso que eu estou dizendo para você. Se você permite que Jesus entre aí no teu coração, na tua casa, na tua vida, a salvação está chegando aí também agora. Eu não quero me delongar mais, mas eu gostaria de fazer um apelo especial ao teu coração. Sabe esse Deus que te incomoda de vez em quando você vai dormir? Pois é, sabe esse Deus que de vez em quando você está no trânsito, você pensa nas coisas de Deus, está no metrô, está no trabalho, está em casa, de vez em quando te fala aquela voz, esse Deus ele não vai parar de insistir em você, porque ele te ama e ele não desiste de você, ele vai até o final. Se essa é uma notícia ruim para você, eu tenho essa notícia ruim para te dar. Ele vai continuar insistindo em você porque ele te ama. Ele não quer te perder. Ele tem um céu preparado para você, para tua família, para vocês chegarem juntos lá no céu. Imagina a tua família chegando no céu e você não. Ou imagina você chegando e a tua família não. Ele está preparando algo especial. Por isso ele disse, a salvação tem que chegar na tua casa hoje. Deixa eu entrar aí. Você gostaria de permitir que Jesus entrasse na tua casa, na tua família, para que a salvação chegue aí e um dia você com a tua família esteja lá no céu? Você com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus vizinhos, as pessoas da tua igreja, as pessoas que você ama. Mas isso só vai ser possível se você aceitar essa segunda chance que Deus hoje está te dando. Repito, a vida não dá segunda chance, mas Jesus dá. É pela misericórdia, é pela graça, não é pelo nosso merecimento. A gente não merece nada, mas Deus hoje olha para você e diz assim, filho, vamos começar de novo. Vamos recomeçar. Minha pergunta é, você está disposto a receber essa nova chance? Quantos estão dispostos? Levante a mão aí onde você está. Amém. Amém. Eu posso ver pelos olhos da fé que você está levantando a tua mão e deseja receber essa segunda chance. Recomeço. Por isso essa semana é a semana do reencontro. Você está tendo hoje um reencontro com Deus. Quem diria que aquele Zaqueu, um homem ladrão, corrupto, poderia ser uma nova criatura? Deus fez isso com ele e vai fazer isso com você também. Se você estiver disposto a ser uma nova pessoa, estiver disposto a ser uma nova criatura, ore comigo agora, feche seus olhos. Querido Deus, eu também, junto com esse teu filho, com essa tua filha, eu oro te agradecendo por uma nova chance que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor olha para mim hoje, mesmo sem eu merecer, e estende uma nova oportunidade para mim. Hoje, ó Deus, eu quero entregar minha vida, minha casa, minha família, para que o Senhor possa entrar. E a salvação possa chegar aqui também para mim, assim como um dia chegou lá para Zaqueu. Mas eu também oro a Deus por essa pessoa que está agora me acompanhando. Que a salvação chegue na casa dele, na casa dela. Que eles possam sentir que a transformação já começou agora. Dá uma nova vida para nós. É o que nós oramos, felizes e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma boa noite. Ele te dê um bom restante de semana também. Amanhã nós temos um encontro marcado aqui mais uma vez.
E eu espero te ver aqui para que a gente continue aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre ter encontros com o Senhor, ou melhor, ter reencontros com Deus. Se esse é o seu desejo, nós temos um horário marcado aqui amanhã, um encontro marcado. Te vejo aqui e que Deus te abençoe.